Olá, estamos de volta. E agora para a melhor parte, que é o nosso momento de revisão. Vamos revisar aí o texto injuntivo, essa tipologia bem legal, em que a gente tem aí sendo seguido, né, obedecer a essa finalidade da produção desse texto, orientando, fazendo com que a gente mude, na verdade, né, de comportamento, tá? Vamos lá, então? De olho na tela. Aula 35.2, gêneros textuais, produção de texto injuntivo. Vamos lá, injunção. Vamos revisar primeiro o texto, né? Saber esse conceito, que texto é todo enunciado que faz aí sentido para um determinado grupo ou uma determinada situação. Quando a gente fala enunciado, é uma produção, ou seja, de uma oração, né? De uma frase, como também de um texto com parágrafos, mas qualquer enunciado. O texto é qualquer enunciado que tem aí esse sentido de compreensão, seja em um grupo ou numa situação, tá? Sendo assim, nós vamos ter vários enunciados. E aí nós vamos chamar isso de tipos, né, de textos. Os tipos de textos mais utilizados pelo falante, né, é o quê? Narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Ok. E assim, nós vamos revisar que gêneros textuais não desprezam a tipologia textual, ou seja, não caminham distante, não são produzidos separadamente, tá? Gêneros textuais está para a tipologia como tipologia para os gêneros textuais, intrinsecamente na composição do texto, ok? E a injunção, nós vamos entender que os textos injuntivos, eles têm uma finalidade que é instruir o interlocutor. Para isso, esse texto é construído a partir de verbos, tá? No imperativo, para atingir o seu intuito, senão não dá certo, tá? E os gêneros aí que recebem esse tipo de texto são manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais e outras, né? E aqui, ó, um exemplo de um texto injuntivo. No caso, é uma receita culinária. Massa de panqueca simples. Ó, dividido em dois modos. Primeiro, onde apresenta os ingredientes, e o segundo, o modo de preparo, ou seja, duas partes. Belezinha? Não esquecendo aqui, ó, o modo de preparo que você vai observar a presença do verbo no imperativo, é aquele que vai instruir você, vai te dar o comando, ó. Bata todos os ingredientes no liquidificador. A seguir, aqueça a frigideira untada com um fio de óleo em fogo baixo. Coloque um pouco de massa na frigideira e não muito quente e esparrame de modo a cobrir o fundo e ficar só uma camada bem fina. Ó, sempre usando o modo no imperativo e no modo também infinitivo, tá? Forma verbal. É isso aí. Ok, então, assim encerramos a nossa revisão sobre aí essa tipologia, que é a tipologia injuntiva e diferentes gêneros, beleza? Então, assim, a gente aguarda vocês lá. Aonde, Amadinha? Nas atividades. Valeu, então! Tirando dúvida. Até mais. Olá, estamos de volta. Para quê, Amadinha? Para o nosso grande momento que é Tirando Dúvidas. Questão número 1. Vamos lá, Amadinha. Vamos lá, rapidão. São características dos textos injuntivos e prescritivo. 1. Emprego de termos técnicos e linguagens elaboradas. 2. Linguagem simples e objetiva, cujo intuito é o entendimento integral da mensagem. 3. Utilização dos verbos no imperativo de modo a indicar uma ordem ou um aconselhamento. 4. São considerados gêneros textuais, podendo ser alterados de acordo com as necessidades dos falantes. Letra A. Apenas a 1 está correta. B. 1 e 4 estão corretas. C. 2 e 3 estão corretas. D. Apenas a terceira está correta. E. Todas
estão corretas. E aí, amadinha? Como é isso? Olha lá, falando de característica do texto injuntivo, é lembrar que textos injuntivos são aqueles textos que dão o quê? Instrução, tá? Olha, orientação de como que você vai fazer o procedimento, passo a passo. Então, qual é a alternativa? A alternativa, letra D. Apenas 3 está correta. A utilização dos verbos no imperativo, de modo a indicar uma ordem ou aconselhamento. Questão 2. Questão 2, vamos à leitura aqui de um trecho, Os Anjos de Legião Urbana. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E não esqueça, antes de levar ao forno, tempere com a essência do espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e 1 tablete e meio de preguiça. Comando da questão. A letra da música Os Anjos, de autoria de Renato Russo, apresenta os elementos que indicam com o seguinte tipo de textual. Letra A, dissertação. B, descrição. C, expositivo. D, injunção. E, narração. Bom, é impossível o nosso aluno da NASA, o nosso aluno não gabaritar, gente, porque ali está totalmente a estrutura de uma receita culinária, né? Vamos lá ver a justificativa? Vamos lá, letra D, por quê? Apropriando-se da linguagem aqui poética, né? Renato Russo, ele optou pela injunção, pelo tipo de texto injuntivo, para construir as imagens da canção, que emprega o recurso da receita culinária para criar efeito de ironia pretendido pelo autor. Olha que legal essa construção, né? Aí já te ajuda lá no seu Trabalhando o Gênero, viu só? Questão número 3. Sobre os textos injuntivos e prescritivos estão corretos. Ambos estão pautados na explicação e no método para a concretização de uma ação através do emprego de uma linguagem simples e objetiva. 2. Os textos injuntivos não têm como finalidade a coerção do leitor, isto é, sugere o cumprimento das regras e não as impõe. São exemplos as receitas culinárias, os manuais de instruções. 3. Os textos prescritivos apresentam um discurso coercitivo, isto é, as normas apresentadas devem ser seguidas à risca. São exemplos as cláusulas de um contrato e as regras gramaticais. 4. Não é possível delimitar a diferença entre os textos injuntivo e prescritivos, pois ambos sugerem o cumprimento de regras para a realização de um trabalho ou a utilização correta de instrumentos e ou ferramentas. Letra A, apenas 4. B, apenas 1 e 3. C, 1, 2 e 3. D, 2 e 3. E apenas 3. Beleza. Então, vamos ao gabarito da questão. Letra C. C. 1, 2 e 3. 3. Quer voltar lá na questão 1, 2 e 3, o nosso gabarito, sobre os gêneros, sobre os textos injuntivos e prescritivos estão corretas? 1, 2 e 3. 1. Ambos estão pautados na explicação e no método para a concretização de uma ação através do emprego de uma linguagem simples e objetiva. Ok. Os textos injuntivos não têm como finalidade a coerção do leitor, isto é, sugere o cumprimento das regras e não as impõe. São exemplos receitas culinárias, os manuais de instruções. 3. Os textos prescritivos apresentam um discurso coercitivo, isto é, as normas apresentadas devem ser seguidas à risca. São exemplos as cláusulas de um contrato e as regras gramaticais. Então, neste gênero, cláusulas de um contrato, regras aqui gramaticais, que nós vamos ter essa característica que é
um discurso coercitivo. Ou seja, tem tá? que ser seguido. Não tem que pode ser você achar, não. É exatamente conforme está lá, tá bom? Beleza? Não dos demais, só é nesses ali. Vamos para a leitura, né? Aqui, Gênero. Dicas para combater o mosquito e os focos de lavas. Texto. O principal objetivo comunicativo do texto é 1. Informar sobre como o mosquito da dengue se prolifera. 2. Alertar sobre a dengue. 3. Mostrar o quanto é fácil evitar a dengue. 4. Orientar sobre medida de prevenção à dengue. Marque a correta. Letra A, apenas 4 está correta. B, 1 e 4 estão corretas. C, 2 e 3 estão corretas. D, apenas a terceira está correta. E todas estão corretas. Vamos lá! Qual o gabarito da questão? Letra A, apenas 4 está correta. Sendo assim, o principal objetivo comunicativo do texto é orientar sobre as medidas de prevenção à dengue. Ok. Ali é um anúncio publicitário, né? De prevenção. Isso. Beleza. Então, assim, vamos para aquele momento que é com você aí, aluno treineiro. Chegou a hora do Se Liga no Enem. Vamos Olha lá. Só, questão 5. Enem, texto 1. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Texto 2. As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem uma pedra no rio. Cada pedra é herança de família, passando de mãe a filha, de filha a neta, vão passando as águas no tempo. A lavadeira e a pedra formam um ente especial, que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se que nova pedra a acompanha em surdina. É um trecho aí dos Contos Sem Propósito de Andrade. Carlos Drummond, né, de Andrade. Vamos lá, assim, ao comando da questão. Com base na leitura dos textos, é possível estabelecer uma relação entre forma e conteúdo da palavra pedra, por meio da qual se observa. Letra A identidade de significação, já que nos dois textos pedra significa empecilho. B, a personificação de pedra, que em ambos os textos adquire características animadas. C, o predomínio, no primeiro texto, do sentido denotativo de pedra como material mineral sólida e dura. D, o emprego em ambos os textos do sentido conotativo da palavra pedra. E, a utilização no segundo texto do significado de pedra como dificuldade materializada por um objeto. Vamos aí, então, analisando a letra A, B, C, D ou E. Vamos ver aqui que nós temos aí que observar, após a leitura, né, dos dois textos, o que é possível uma relação entre a forma e o conteúdo desses dois textos, texto 1 e texto 2, né, com a palavra pedra. Então, o gabarito é letra D, em que o emprego aí em ambos os textos, o sentido para esse termo, pedra, né, está aí no sentido conotativo. Que é o sentido figurado. Beleza. E aí, talvez, se você não conseguiu chegar no gabarito, porque em nenhum momento durante a aula falamos de linguagem conotativa, linguagem denotativa, não tem problema, porque nós estamos aí falando, na verdade, já em uma questão do Enem. E o Enem, ele entende que você fez o seu ensino médio todinho na mediação tecnológica, fez todas as suas aulas, né? Estudou direitinho e é claro que você vai colocar ali naquela questão todo o seu conhecimento, tá? Tem que lembrar de tudo, a função da linguagem, tipo de linguagem, tipologia textual, gênero textual, fazer toda essa observação para chegar aí no X da questão e gabaritar, beleza? Não conseguiu? Calma, você vai lá na playlist, busca esta aula, veja o que aconteceu e vai refazer todos os exercícios, é bom. E assim você fica melhor aí ainda no conteúdo, tá? Beleza? Então tá. Para encerrar esta aula, convido você o quê? Para aquele momento legal. E aí eu digo, vamos à leitura? Porque chegou a hora do Clube de leitura. Vamos lá.
temos uma indicação. Pedro Bandeira, com o tema... A marca de uma lágrima. Oh, legal. O que na verdade traz essa temática aí, a marca de uma lágrima? Olha, a temática é amor não correspondido. Não, amor não correspondido? Não acredito. Exatamente. Por jovens? Entre jovens, é na adolescência. Olha, Olha, sinceramente. o que acontece? O que acontece? Lá você é convidado para uma festa de um primo que você não vê há anos. Ai, gente. Aí você chega lá, ainda leva uma amiga. Como sempre, né? A gente sempre tem uma não quero ir amiga. pra essa festa não, a menina deve ser chata, tal. Aí foi. Quando ela vê lá, meu Deus, não, deixa pra vocês, amadinho. Leia! Ela viu Cristiano! Vai lá, dá uma lidinha, tá? Você vai gostar. É bem legal a história. Acontece, aquelas coisas, você vai para aniversário, né? 15 anos, 18 anos, é um aniversário. 14 anos. Se for na linha, então, meu Deus do várias céu. festas. Se acabar o petróleo do combustível, acabou a energia e tu já sabe o que acontece, né? Aí o bolo cai, e vira aquele trem. Mas, na verdade, conta a história como, né? Que aí acontece esse encontro, Primeiro né? amor. E aí nasce. Primeira paixão. Ui! Beleza. Então vamos lá, amadinho, olha só, vamos ao nosso pensamento do dia. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa, o essencial é que saiba amar. Machado de Assis. Olha, profunda essa mensagem, hein? Não é de agora não, a composição. Então, o amor sempre prevalecendo aí, tá bom? Valeu! Então, obrigada pela companhia e até a próxima aula.